Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando hoje mais um podcast Fazendo Direito. É o podcast para a pessoa que é interessada na área do direito, é curioso na área do direito, é amante da área do direito. E hoje nós temos aqui o Dr. Mário Badures. Dr. Mário Badures é um renomado advogado no litoral paulista, é um dos mais conhecidos advogados tribunos do júri, e ele vai contar aqui para nós toda a experiência dele, todos esses anos de advocacia, e vai passar muito do conhecimento dele para todos nós. Mário, prazer ter você aqui, uma felicidade imensa. Você sabe que você é um cara que mora no meu coração e, super feliz da sua presença aqui, viu? Meu amigo Jesus, queria dizer inicialmente uma única palavra: gratidão. Gratidão não só pela amizade, pelos propósitos que nos une, mas principalmente pela oportunidade de estar aqui ao lado do amigo e também falando para toda a gama de interessados, estudantes e profissionais do direito que te acompanham sobre esse assunto que para mim é uma grande paixão, que é o Tribunal do Júri. Então recebo assim do fundo do meu coração o meu agradecimento por estar aqui contigo nessa oportunidade. Nossa, eu que sinto muito feliz. Mário, vamos começar falando do seu início. Assim, aonde surgiu o direito na sua vida? Como foi que você foi picado pelo direito? Foi lá da infância? Foi na adolescência? Como que você acabou caindo no direito? Bom, a minha história com o direito, Jesus, eu acho que ela se confunde um pouco até mesmo com o meu crescimento. Eu sou oriundo de uma família de classe média, onde que até um bom tempo da minha adolescência, meu pai tinha uma razoável condição financeira. Então, até mesmo como eu sempre prego, eu acredito que o homem ele é fruto do meio que ele vive. Então, conjugando princípios, berço e tudo aquilo que me foi passado como valores ao longo da minha existência, eu sempre tive muito essa questão de justiça, de ser justo, de ser correto, de ser honesto, como meus pais sempre me ensinaram. Deixa eu te perguntar uma coisa, o seu pai era da área do direito ou não? Não, meu pai é um comerciante, né? Minha mãe foi bancária, mas quando eu nasci, minha mãe deixou de trabalhar e ficou, né, ao meu dispor, vamos dizer assim. Mas o crescimento foi num ambiente, né, muito saudável, óbvio, apesar, né, de naquela época lá, eu nasci em 79, então nos anos 80, né, a minha educação, não vamos dizer assim que foi militar, mas ela foi muito rígida. Então a questão do estudo foi sempre em primeiro lugar, e principalmente com as cobranças, né, do estudo, do aprendizado, não só com notas, porque nem sempre isso, né, Sim. A questão de você tirar uma nota boa ou não é um tanto quanto relativo, mas é aquilo que você consegue absorver de tudo que lhe é passado. E meu pai, ele tinha acho falecido hoje, juiz de direito, um amigo do meu pai. Então, eu lembro de algumas vezes eu indo até o Fórum de Santos com meu pai, e até mesmo ele permitia que a gente assistisse algumas audiências, né? Você morava em São Vicente já? Não, morava em Santos. Morava em Santos. Eu mudei para São Vicente aos 18 anos de idade. Mas eu me lembro, assim, pequenininho, né? Por incrível que pareça, em audiências criminais, e eu olhava aquilo com uma naturalidade muito grande. E um juiz, olha, um tanto quanto severo, um juiz rígido, né? Um tanto quanto jocoso certas horas também. Lembro uma passagem, Jesus, acho que interessante, que o réu, por exemplo, negava um apelido. Né? Falava, teu apelido qual que é? Ah, Pelé. E era isso que tinha no processo, né? Eu lembro, todo mundo falava assim, esse é o Pelé, Pelé. E ele no interrogatório dele negou que ele era o Pelé.
E eu tava com meu pai, né? E ali meu pai, se eu respirasse um pouco mais alto, né? Imagina. Já com uns 11, 12 anos de idade. E aí, num determinado momento, assim, da audiência, quando já tinha, né? Tava tudo, parece que não tava assim, aquele clima, né? Aí o juiz olha pro réu e fala, senhor Pelé. Aí ele, hã? Né? Aí se entregou. Sinalizou que Se ele era entregou. o Pelé. E eu lembro disso com muita tranquilidade. Então, quando nós mudamos para São Vicente, né? Uma questão até da época, o poder econômico nosso reduziu bastante. Tivemos que sair de Santos e ir para São Vicente. Entre os meus 15 e meus 18 anos, foi na época que eu também já estava já na faculdade de Direito. Deixa eu até te perguntar uma coisa. Quando você ia com seu pai no fórum, você... ali você tinha o juiz, o promotor, o advogado. Você já se via como advogado ali com 12, 13 anos? Ou você se via no lugar do amigo do seu pai? Ou se via no lugar do promotor? Já tinha alguma coisa aí, não? Por incrível que pareça, né? Parece que é um pouco inverso a minha história. Na verdade, eu só lembro do juiz. Tá. Eu lembro do réu, principalmente desse Pelé, Tá. e só lembro do juiz. E eu achava maravilhoso aquilo. Eu falava para mim mesmo, que eu nunca tive uma dificuldade de escolher, olha, eu quero ser astronauta ou quero ser um piloto de Fórmula 1. Para mim nunca teve isso. Eu sempre soube que ia para essa área, isso sempre fez parte de mim. Mas eu imaginava que seria juiz de direito. Tá. Né? E quando eu ingresso na faculdade, aliás, foi um esforço hérculo, né, dos meus pais, heróis mesmo, porque sem qualquer tipo de condição financeira, eles bancaram meus estudos e nunca me forçaram a trabalhar, por incrível que pareça. Continuaram com a mesma lógica de me forçar a estudar. Quando você entrou aí nesse período da faculdade, houve um declínio financeiro, pelo que você Do está... padrão A para o E. Tá. Né? Assim, tudo foi cortado. Nós fomos morar de favor, inclusive, na casa do meu avô. Tá. Né? E, assim, lógico que era uma casa muito, muito boa, mas que não chegava nem perto da qualidade daquilo que nós estávamos acostumados. Você era filho único? Sou filho único. Tá. Então, assim, a gente nunca tinha passado por nenhuma necessidade na vida. Zero. Não sabia o que era isso. Mas sempre vi meu pai ajudar muitas pessoas. Então, essa questão do amor ao próximo, do respeito, isso vem de lá de trás. Mas experimentado na pele, nunca tinha passado por isso. Né? Mas isso eu dou graças a Deus que foi muito forte na construção tanto da personalidade quanto do caráter, né? Que é isso que molda o ser humano, né? Na verdade. E, assim, eu lembro que eu não tinha condição assim, alguma de estar ali fazendo faculdade naquele momento, né? Num aspecto também, já que fomos por esse lado, quando você tem algo e perde, é mais difícil do que quando você não tem, porque daí você não sabe qual que é o gosto, você não sabe o que Sim. é, né? Então eu imaginava assim que o amor e o respeito pelos meus pais era muito maior do que eu me sentir frustrado ou triste. Você não trabalhou enquanto você estava na faculdade, então? Você fez o curso sem trabalhar? Fazendo estágio. Tá, Estágio comigo, eu tenho comigo que é importantíssimo o estágio. Até ia te fazer uma pergunta mais na frente, mas eu quero aproveitar essa deixa que você colocou, porque eu tive a oportunidade de estar no plenário do júri algumas vezes com você, e assim, você é uma pessoa que entra no júri com uma força que todas as pessoas que estão em volta, os colegas advogados, e você sabe disso, te admiram demais. Você acha que tem algum reflexo dessa superação que você teve que ter na adolescência, e isso você acha que reflete hoje, ou não tem, uma coisa não está ligada à outra? Eu acredito que sim, Jesus, porque, sendo sincero contigo, como sempre fui, eu sempre tive um grande medo de desagradar meus pais. Assim, o meu receio era talvez fazer algo que eles se sentissem envergonhados, ou que realmente frustrasse meus pais, né? Então, o estudar, o tirar notas altas e não dar problema para eles era uma forma que eu tinha de expressar o quanto grato sou até hoje, né, por tudo que me fizeram, né, que me São vivos? São vivos? São vivos, meus pais, meu pai,
minha mãe, né? Graças a Deus, né? Então eu sou um afortunado desde lá de trás. Então, é lógico que isso muitas vezes a gente não tem noção da força que nós temos. Nós não temos assim, você não consegue ver o início até onde que você pode chegar. Tudo isso que nos envolve. Então, por exemplo, quando eu estou numa causa, na verdade, antes do réu, eu estou defendendo um direito. E quando esse direito é defendido pela minha pessoa, com a bandeira do escritório, com o meu sobrenome, na verdade, eu estou defendendo tudo que envolve o meu nome. Perfeito. Inclusive até minha ancestralidade. E aí é onde que tem esse negócio, né? De transformar cada processo como se fosse de fato uma guerra, onde que não se pode perder. A bandeira que eu tenho no meu escritório para os meus clientes, para todos que me procuram, todos, inclusive para quem me dá o prazer de estudar um processo junto, de dialogar sobre o júri, sobre as causas criminais, por tudo que nos envolve. A derrota, ela não é algo a ser visto como uma coisa comum, rotineira, normal. É uma Perfeito. obrigação vencer. Quanto mais a maneira que você vai vencer o seu adversário. Isso, veja bem, Jesus, deixo muito bem claro, até porque você comentou da intensidade no júri, e eu confesso que quando eu estou ali não percebo. Mas eu não sei se você tem assim uma noção do quanto eu respeito as pessoas. Sim. Respeito até muitos aqueles que não nos respeitam. Sim, pra sim. dizer a verdade. Tive várias oportunidades de ver isso. Mas isso tudo traz lá atrás essa questão. E aí eu aqui raciocinando para te responder essa pergunta, vou te falar uma questão talvez curiosa. O Badures, ele é grego. Eu ia até te pedir para falar sobre isso, sobre o seu sobrenome. Uma vez a gente jantando, você me contou essa história. Eu acho que o público vai gostar muito de saber. Conta essa história do seu sobrenome e a influência que tem. O Badures é grego, é por parte de mãe, né, da minha mãe. A mãe da minha mãe era Maria Badures. E a minha avó, ela faleceu quando minha mãe tinha 18 anos de idade. Era uma mulher lindíssima. Aliás, os Badures mesmo, né? Todos eles com olhos muito claros. E assim, os olhos do que minha mãe conta, que os olhos da minha avó eram uma das coisas mais lindas que ela já viu. E um belo dia, as duas estavam tomando um café, assim, e a minha avó falou pra minha mãe, olha, você quer um chá? Um domingo. E minha mãe falou assim, eu quero. E ela levantou do sofá e foi fulminante, um ataque, e já caiu desfalecida. E a sua mãe com 18 anos? 18 anos. Era ela e mais 2 irmãos mais novos, né? E Maria Badures. E eu cresci com essas histórias, né? E apesar de ter muitos Badures, muitos parentes, né? Tios avós, primos, principalmente eles estão concentrados em Cubatão, também litoral, né? Em São Paulo, ali na Baixada Santista. Eu não tive muita ligação com eles. Tá. Mas quando eu ingresso na profissão, e aí falam assim, Mário, você tem que ter um sobrenome forte. Tá. E aí se testa o Mário, meu nome na verdade é Mário André. Tá. É um nome composto. Mas aí tinha o Gomes, o Badures e o Martins. Tá. Entre todos eles, até pelo amor da minha mãe e a avó, né, que sempre tem o assim, Povoou imaginário, né? Porque você não a conheceu. É como se tivesse sempre uma presença muito grande. Tá. Né? Sempre idealizada com aquela imagem de uma fotografia muito antiga. Eu escolhi o Badures. Badures vem da Grécia Antiga, inclusive eles estão sediados, né? Isso diz as origens, e os outros familiares que acabaram me contando são provenientes dali da região da Lacômia. Lacômia, território de Esparta. Todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. Sim, né? sim. Rei Leônidas. Até por isso no seu Instagram você sempre posta sempre. alguma referência a Esparta, né? Inclusive, essa é a referência que eu faço aos meus casos criminais. Que para nós não há problema ir para a guerra. Perfeito. Para nós não há qualquer tipo de tirano ou de arbitrariedade que não possa ser superada. Perfeito. E se tiver que ter algum tipo de sacrifício, nós faremos. Perfeito. Então, o processo, por mais complexo, difícil, muitas das vezes, né, pecaminosos, aquelas questões que a gente não sabe nem como lidar no primeiro momento,
Para nós, isso não acontece. É que se tivesse que dar a vida, né, na defesa dos nossos constituintes, porque muito além de defender pessoas, na verdade o advogado ele defende direitos, Sim. e aí sim, é o primeiro representante da sociedade ordeira, falando pelo menos o que está escrito na nossa Constituição Federal, o único que é indispensável à administração da justiça. Perfeito. Nós somos a voz do cidadão. Né? Deixa eu aproveitar um minuto. Vou falar para vocês, nosso patrocinador, Grupo Pérez Condomínios. Administradora de condomínios top, na zona leste da cidade de São Paulo. Se você é síndico de um condomínio, se você é morador, está insatisfeito com a sua administradora, liga no Grupo Pérez Condomínios, 2292-2468. Converse com a Adriana ou com o Ricardo, eles vão orientar vocês vão ser super bem atendidos. Eu quero agradecer aqui o patrocínio deles. Mário, continua falando. Então quer dizer que os colegas, advogados e a gente conversa sobre essa sua postura. Então você entra como um espartano mesmo no tribunal do júri. A barba não é só um estereótipo. Na verdade, acho que a gente tem que... Todo advogado é um guerreiro. Sim. Todo advogado é um soldado. E tem um negócio legal. Eu tenho amigos que me chamam de general desde quando eu era pequeno. Ah, general, não sei o que e tal. E isso me guardou. Não foi um apelido oficial, por exemplo. Você me contou uma história, deixa eu até... É que eu não quero deixar de passar essa história. E quando você falou de general, me lembrou aquelas guerras em que abrem os lados e passa o general no meio. Uma vez você me contou uma história, você era recém-formado, quando houve uma rebelião no presídio, e você tinha acabado de receber a identidade da ordem e tudo, e foi um sufoco que você passou ali. Conta pra gente, porque, meu, essa história é muito... Eu achei sensacional, até pela idade que você tinha. Bom, eu me tornei advogado com 23 anos de idade. E logo nos primeiros anos, teve uma oportunidade que eu já trabalhava num escritório, e aí tocou o telefone, eu não entendi muito bem, porque era um cliente que estava preso, dizendo, olha, está tendo uma rebelião aqui na P2 de São Vicente, e peça para que o dono do escritório venha aqui. E assim, inusitado, no mínimo. Até contactar o dono do escritório que de fato eu trabalhava, recém-ingresso, naquela banca, inclusive, eu estava. E quando ele percebeu que era verdade, nós tivemos que ir até lá. E você foi junto. Eu fui junto. Né? Então eu parto de um princípio de que se estamos eu e você, para qualquer tipo de situação, nós ficaremos até o final. Não existe um passo para trás. Em nada que nós temos que fazer na vida. Nós temos que dar passos para trás quando, como seres humanos, nós reconhecemos que estamos equivocados em algo. Perfeito. Porque isso sim é sinônimo de grandeza e não, nem de humildade, mas sim de caráter. Sim, perfeito. Porque o ser humano ele é falho. Mas, no exercício da função, e até mesmo porque era o que me era exigido, o dono do escritório, né, estava lá, e eu havia de me fazer presente com ele. Assim, quando você vê a tropa de choque na porta de um presídio, aquele negócio, por mais assim receoso que estava, e ali um ambiente completamente diferente. E recém-formado, né? Recém-formado, moleque, vamos dizer assim, né? Menino. E não sabendo muito bem lidar com a coisa. Mas, assim, por fora é uma fortaleza, por dentro, né, se segura, se controla. Sim. E era aquela questão, 2.000 presos, 18 reféns. Veio um outro advogado de São Paulo, muito experiente, até no dia que te contaram essa história, você viu? Sim, eu conheci. Foi ele que contou essa história. Me relembrou até alguns detalhes, acho que o período que já passou, tinha até esquecido, né? Foi. Já tô nessa fase, viu, Jesus? Já tô esquecendo. Já tá começando a esquecer, já. O alemão já tá chegando. Mas eu me recordo que, assim, aliás, a cena do filme da Tropa de Elite aconteceu comigo, de fato, né? Várias pessoas acompanharam isso. Porque Tropa de Elite 2, não é isso? Isso. Foi baseado nessa situação aí que você passou, né? A vida imita a arte, né? Mas, num determinado momento, parece que teve alguns presos que tentaram subir, né, no telhado da unidade prisional. A PM repeliu com disparos de arma de fogo. O advogado
nunca tinha visto isso, né? Peitou o comandante, dizendo que ali quem estava no comando da situação era ele. Algo inimaginável, né? Mas assim, do jeito que eu estava, eu Você fiquei, suando frio. né? Eu fiquei. Porque haviam então 2 advogados e eu mais novo ali no. Perfeito. Não era o Badures ainda. Tava bem no início. Bem no Era o início. Mário, era o Mário. É. Mas ali também eu sempre enxerguei as causas, os efeitos, as consequências, né? O quanto é complicado você deixar. Não estou dizendo que ali tem bonzinhos e anjinhos, ao contrário. Sim, claro. Mas essa política de segurança pública de você tirar de circulação, isso é um grande problema. Cadeia tem que ser, de fato, reservado para aqueles seres que não têm a mínima da condição mesmo, em todos os aspectos, de conviver Em sociedade. em sociedade, em liberdade. E aí teve essa questão dos presos para se terminar a rebelião, eles se renderem. Eles exigiram que a tropa de choque não entrasse na unidade. Também era final da tarde, isso começou de manhã, né? Isso era final da tarde. Pedindo para que os advogados adentrassem, né, dentro do perímetro da unidade prisional, para vistoriar que eles não haviam quebrado nada. Naquela época, as rebeliões, eles quebravam o presídio inteiro. Tá. Né? E eles tomaram o administrativo, que eu acho que foi uma das primeiras, acho que foi a única vez que eles tomaram o administrativo Do presídio. unidade. E eles exigiam que a diretora caísse. Eles queriam que a diretora não... E é lógico que o Estado não ia fazer isso. Claro. Né? Não ia dar essa demonstração de fraqueza. Claro. Mas teve ali um bate-boca muito assim, fervoroso com os advogados e também a tropa de choque da PM, que não queria deixar que a gente entrasse lá, porque nós iríamos virar reféns. E uma questão de segurança, claro. E no final das contas, os 2 advogados se colocaram a marchar para a direção do presídio e eu tive que ir junto. Então, mas é muito legal, você até vai concluir essa história, mas assim, é importante que as pessoas saibam, né, que a vida do advogado, né, principalmente o advogado da área criminal, né, quer dizer, às vezes você coloca a sua vida em risco, sim, né, você, por conta, você veja, na verdade vocês estavam ali por conta de uma causa que envolvia a sociedade, né, na verdade, né. Acima de tudo, tinha 18 reféns. 18 reféns. Desses 18, 3 precisaram de socorro médico. Aquela imagem, né, dos presos com as camisas enroladas no rosto, extremamente agressivos, né, selvagens, aquilo ali choca, né? Sim. Se fosse hoje, eu tenho certeza que a realidade ia ser muito outra, diversa. Mas naquela época, até mesmo pela força de que a facção que toma controle do país estava exercendo naquele momento, né, de rebeliões simultâneas e telefones que eram tidos como, entre aspas, aqueles diretinhos. Tá. Né, é nessa época, lá nos primórdios que eu estou falando. Nós passamos por tudo isso e nós entramos dentro da unidade, dentro da penitenciária. E os reféns foram liberados? Foram liberados. Por conta da entrada dos advogados. Sim. Né? Nós 3 entramos e assim, o advogado que veio de São Paulo falou assim, vocês fiquem tranquilos que nada vai acontecer conosco. E ele tinha uma garantia, ó, acho que de lá de dentro e de alguém lá de cima, da qual eu confesso não saber como é que se deu isso. Né? Eu estava ali de espectador. Sim. Né? Mas não podia amarelar nunca, não podia, claro, né? Não podia dar um passo para trás. Claro, claro. Né? E eu sempre tive muita fé. Então eu sabia que, aliás, como sempre na vida, o passo que eu dou adiante é um passo já planejado pelo nosso Pai, pelo meu Criador. Então não tinha o que temer ali naquele momento. Eu tinha algo a fazer que eu não sabia bem o que era. Perfeito. Por mais adversidade que fosse aquilo, né, nós entramos na unidade. Realmente o choque não invadiu, porque também tem uma questão de segurança deles, eles não invadem durante a noite. Mas aí foi exigido que no dia seguinte nós estivéssemos lá novamente. Aí sim a tropa de choque entrou, tomou controle e aparentemente tudo voltou à normalidade. Mas foi um episódio bem grotesco. Aliás, é diferente, né? Porque não faz parte do dia a dia da maioria dos advogados. Tem aquela cena lá que não sai da minha cabeça,
que é quando vocês, os advogados, têm que atravessar o pátio, não é? Isso que vocês contaram, e abre-se como se estivesse abrindo o Mar Vermelho, né? Para vocês irem conversar com as pessoas que estavam com a lista de exigência, para poder conversar com eles e liberarem os reféns, né? Numa questão como essa, o líder da rebelião, realmente quem está ali sob o controle, ou os que estão, ele está lá no fundo, ele está lá longe. E não é aquela turba do início. Perfeito. Então, quando você entra, você está no ambiente deles. E ali é passível de acontecer qualquer coisa. Então, quando você olha, é assim, eles estão enfurecidos. Como se nós fôssemos quem tivesse os prendido, como tivesse feito mal para eles, como se fosse alguém alienígena. Né? Mas você vai passando e vai mudando um pouco esse contexto. Né? Não que eu tivesse ali numa questão de naturalidade, essas coisas, né? Não cheguei a ficar traumatizado, mas nunca esqueci. Sim, e nem dá para esquecer uma situação e também dessa, não, né? também depois, Jesus, não me coloquei numa condição de herói, nada disso. Né? Mas eu tenho assim, muitas amizades dentro da SAP, até mesmo por conta disso. Lógico que tem alguns que não entenderam a função do advogado, como se estivesse ali porque era advogado para querer o bem dos presos. E na realidade foi uma exigência para liberar as pessoas que estavam ali reféns, né? Na verdade, assim, a vida daquelas pessoas importava muito. Sim. Até mesmo porque, assim, uma garantia de que nós iríamos entrar, iríamos sair, e condicionando a isso. Então você viu o advogado, nós estávamos um tempo atrás no escritório, o advogado, que eu faço essa citação, estava lá e você ouviu da boca dele. Ele contar, foi muito, achei muito legal. Então esse é um episódio da minha carreira que é também marcante e um pouco diferente do comum. Antes da gente entrar no júri, você é uma referência no Tribunal do Júri, mas a gente estava no seu escritório aquele dia e eu vi várias homenagens da torcida jovem do Santos para você. Fala um pouquinho aí desse seu relacionamento com a torcida jovem. Bom, na verdade tem que falar um pouco do Santos, vamos dizer assim, né? A minha vida se confunde com o direito, mas se confunde com o Santos, tá tudo interligado uma coisa com a outra. Legal. Filho único, então quando os meus pais iam viajar ou saíam uma festa, alguma coisa, algum evento, eu ficava sempre na casa da minha tia. Minha tia Hilda, irmã do meu pai, ainda viva, muito amada, ela mora até hoje a uma quadra da Vila Belmiro. Então, você abre a janela da sala, você vê a Vila Belmiro. E dia de jogo, aquele negócio todo, e pequeno, eu via a torcida, aquele negócio, tal. Assim, aquele clima efervescente. Eu não tinha como não ser santista, de coração. Né? Eu sou santista de nascimento e até o osso e a alma, vamos dizer assim. E eu fui crescendo nesse ambiente, né? De ver jogos, Santos, aquela coisa. Quando eu ingresso na faculdade, aí a proximidade com a torcida já é um pouquinho maior, porque eu sempre enxerguei o futebol como um movimento popular. E o coração de um clube de futebol é de fato a sua torcida. Né? Não hoje com essa questão do futebol moderno, mas... Sim. O pulsante mesmo está ali dentro aquele sólido cimento que se chama arquibancada. Então a torcida sempre foi para mim um sinônimo de festa, de alegria. Aliás, você está devendo me levar na Vila Belmiro, né? Você sabe disso. Iremos. Mas eu sempre enxerguei o Santos dessa forma, né? E quando eu me formei na faculdade, me tornei advogado, eu nunca prestei nenhum concurso público, né? Começamos a falar lá Sim. de eu imaginar ser um juiz e percebi que isso não era, né, o melhor caminho para mim. Quando fiz estágio, fiquei bons anos no Ministério Público, aí sim, né, a questão do júri, aqueles negócios todos. Mas também, quando eu termino a faculdade, eu faço o exame da OAB, passo, 3 dias depois eu estou empregado no escritório e minha vida começa ali. Tá. Caiu a ficha. Perfeito. Me tornei um advogado. E percebi que não era um amor a um cargo ou a instituição. Até porque, assim, nós como advogados, assim, lógico, OAB, aquele negócio todo. Mas a advocacia somos nós. O amor ao direito. Exatamente. Então eu percebi que
a minha paixão era não por olha, quero ser um fulano, Beltrano. O que eu gostava era justamente do que eu faço hoje, justamente do embate, da discussão da causa, de tudo isso, tudo o que ali vai ser alimentado naqueles momentos de construção e decisão. E aí eu começo a ser chamado para pequenos casos, até daquelas pessoas mais próximas. Começo de carreira é tudo assim, né? Sim, lógico. Nunca façam isso, né? Um detalhe, nunca advoguem para parentes, familiares, jamais. Lembre do médico, o médico não mexe em ninguém que é da família dele. Mas também os amigos mais próximos, né? Os mais conhecidos, vamos dizer assim. Isso acaba se tornando uma referência, né? Sim. Sabe aquele, eu tenho um amigo que se formou em advocacia? Era mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos e aí não demorou muito tempo para eu me tornar, né, de fato, um membro, um componente do departamento jurídico da Torcida Jovem, que é a maior torcida organizada do Santos Futebol Clube, sediada aqui em São Paulo. Sediada na Radial Leste, não é? Isso. Lá na Radial, uma sede gigante, né? Eu tenho um carinho muito grande, né, pela Torcida Jovem. E incrível, de lá para cá, Jesus, eu permaneço invicto. Todos os casos que eu atuei, né? E olha que torcida organizada briga, né? A gente sempre fala pelo menos 2 vezes por semana. Esses episódios que, lamentavelmente, né, de violência nas praças esportivas, mas sempre dá muita confusão, né? Os principais processos da torcida jovem, né, eu estive à frente deles, de maneira que a história do Santos e da torcida também se confunde com Badores. E de lá para cá, tive até uma questão em 2012, né, um caso internacional. Dezenas de torcedores do Santos foram presos no Paraguai. E aí eu fui o responsável pela soltura deles lá. Eram 2 processos distintos, né, em Assunção e em São Lourenço. Tá. Né, uma briga generalizada que teve com a torcida do Cerro Porteño. Até em 2012, até o técnico Muricy Ramalho, ele levou uma pedrada e rasgou o supercílio. Uma batalha campal. Tá. Então eu não me lembro se foram 50, 60 ou mais torcedores que acabaram detidos lá, 2 ônibus. Meu Deus. E aí eu tive, de fato, essa experiência fora do país. Lá, por incrível que pareça, naquela época, já estava lá sedimentado o Juízo de las Garantias, né, o Juiz das Garantias, que no Brasil... Que no Brasil ainda aí tá essa discussão, né? Tá aí a liminar do presidente do STF, a época, o Fux, suspendendo a eficácia, né, do pacote anticrime. Mas eu tive essa experiência também, né, de estar junto num momento muito delicado, um momento assim que inclusive diplomático, vamos dizer assim, Sim. Porque era muito mais a questão do que foi falado na imprensa de lá, sensacionalista, do que de fato as provas de algo que tinha acontecido. E dizem até hoje que foram os 2 processos judiciais mais rápidos da história do Paraguai. É mesmo? Eles ficaram 10 dias presos e eu estava no Brasil, não estava presente, e eu fiquei 1 semana lá. Tá. Né? Digo que foi a semana mais sob tortura que eu estive na minha vida, até por tudo que aconteceu nos bastidores. Mas também não sabia que eu estava lá, talvez, numa das grandes vitórias, algo que assim também, né, pudesse contar e deixar registrado, né, para todos que me cercam, do escritório, da equipe, do meu filho, Marinho, né, um dia ele vai falar assim, poxa, meu pai estava aqui, ele passou por isso. E eu lembro que quando todos foram liberados, né, foi uma batalha gigantesca mesmo, heróica, e nós recebemos uma homenagem da Polícia Nacional, né, que na verdade eles estavam detidos, mas não na qualidade de presos, então eles estavam no batalhão da Polícia Nacional, os 2 ônibus lá, um pátio, como se fosse um ginásio, vamos dizer assim. Perfeito. E o chefe da Polícia Nacional, o comandante Gamarra, ele me presenteou com um ofício, que você já viu lá no escritório enquadrado, e me deu a farda dele de presente.
né? E em gesto da contribuição que nós tivemos Que bacana. naquela condição, naquele caso, com todos. Então aí eles falam assim, ó, você principalmente aqui nos ajudou muito. Eu sempre coloco para o advogado, especialmente da área criminal, o principal não é o dinheiro, né, o Mário? São esses momentos, né? São momentos que marcam a vida não só do profissional, mas a vida de pessoas que depois passam até aquele profissional como parte da história das suas vidas, né? Te disse Jesus que eu sou um afortunado, eu sou um agraciado. Porque já tive experiências, meus olhos já viram coisas que o dinheiro não podem comprar. Ao contrário. E também eu não teria como exprimir numa cifra, a título de honorários, o pagamento daquilo que eu fui recompensado pela minha atuação. Então é isso que me move todos os dias, é isso que me faz acordar e ir feliz para o trabalho. Eu chego em média entre 9 horas no escritório, não tenho horário para sair, é uma briga em casa, inclusive. Mas é um ser em busca da evolução, né? Assim que definiria a minha trajetória, o meu caminho. A minha evolução, ela tem que ser hoje melhor do que foi ontem, mas eu estou em busca do que vai ser amanhã. É isso. Quando eu acho que qualquer pessoa, um profissional, se move por essas balizas, o crescimento próprio, não competição externa, que a gente lamentavelmente assiste muito isso na advocacia. Sim. Mas assim, o meu, não vou dizer assim, o meu adversário, o meu inimigo, sou eu mesmo. Eu tenho que lutar para ser melhor do que eu sou. Perfeito. Né? Então, todos os dias, a disposição no acordar e enfrentar todas as adversidades parte desse pressuposto. Maria, me diz uma coisa. Quando que você é um advogado muito conhecido pelas atuações no Tribunal do Júri? Quando que o Tribunal do Júri quando que você sofreu essa picadinha do Tribunal do Júri e fez com que você se tornasse assim, sabe? Como que o Tribunal do Júri entrou em você? Eu não sei explicar muito bem, mas eu sempre amei isso. Questões assim, talvez, de filmes, mas principalmente quando eu estou na faculdade, eu me lembro, né, claramente de tantas e tantas tardes e até julgados assim de madrugada, de julgamentos no Tribunal do Júri, no plenário de Santos. O plenário de Santos, Jesus, ele é maior do que o plenário da Barra Funda aqui em São Paulo. O plenário do Santos é gigantesco, né? E eu sempre imaginei naquela época, assim, estar lá, fazer parte daquilo. O meu sonho acadêmico, meu sonho naquela oportunidade, qual que era? É ser o que eu sou hoje. Eu sou extremamente feliz por já ter, assim, realizado todos os meus sonhos. Principalmente o sonho acadêmico. De ser um advogado combativo. De ser um advogado que, com poder transformador, que eu acredito cegamente que nós temos na nossa profissão, de lutar contra adversidades, contra arbitrariedades, fazer com que a lei seja cumprida, não da maneira que o Estado opressor quer, mas sim como diz a nossa Constituição Federal e a nossa legislação penal. Perfeito. Então eu sonhava estar lá, né? E eu vou te confidenciar, porque tenho muito orgulho disso, o meu ídolo, né, no direito em si, é um promotor de justiça, né? Dr. Otávio Borba de Vasconcelos Filho, promotor do júri da comarca de Santos, se aposentou no auge aos 70 anos de idade, vivo, mas assim, algo assim, ele é fenomenal. Você chegou a fazer júri com ele, não? Dezenas. E aí é onde que eu digo, e talvez, não sei se você já viu em alguns plenários, quando começa muita efervescência entre o promotor, o advogado, assim, eu sempre falo assim, doutor, eu respeito a sua instituição. O meu ídolo foi o maior de todos os tempos. Só que quem foi forjado no fronte de batalha com ele, desculpa, não tem aqui o que ficar discutindo sobre uma causa muito menor, né, fugindo aqui até mesmo da ritualística, daquilo que nós estamos aqui a fazer. E se preparar para enfrentar, né, como o amado Borba, que ele, aliás, ele é o mestre de uma geração de advogados.
todos os grandes advogados o têm como uma referência suprema. Eu indico, né, para quem puder, de fato, talvez ver materiais de todas as atuações dele, um promotor que tinha mais de 3.000 plenários realizados. Dono de uma oratória, de uma postura humana, como ser humano. Assim, invejável. Invejável. Assim, o meu ídolo é um promotor de justiça. E naquela época, aliás, com o nome dele, né, escrito com letras garrafais em ouro, nas colunas, nas balizas que sustentam o Tribunal do Júri de Santos. E ia para o júri para ver o Dr. Borba atuar. E imaginando assim, um dia estarei lá. E esse dia chegou. Um dia, de fato, ali, estava com a minha primeira causa no Tribunal do Júri. Eu defendi um policial militar que foi roubado na fila de um cinema, no seu momento de folga com a sua companheira. E ele foi depois atrás, porque na verdade a vítima, né, barra ladrão, ele levou o relógio, levou a carteira e o tênis. Não percebeu que a arma ficou com e não chegou a militar. abrir para ver, né, a funcional. E depois ele para uma motocicleta, consegue achar esse ladrão que estava de bicicleta algumas quadras depois, dá a voz de prisão, o ladrão saca a arma de fogo, e aí nessa questão da iminência do embate ele efetua 3 disparos de arma de fogo, conforme foi sustentado no plenário, em legítima defesa própria e de terceiros, porque ele estava como garupa da motocicleta. Perfeito. E, de fato, a vítima vai ao óbito. Ele foi pronunciado, levado a julgamento popular. E eu nem imaginava, porque no começo de carreira, Jesus, eu tive algumas porções de casos, acho que uma dezena, e não chegava o meu plenário. Todos os casos que eu pegava dava desclassificação, em pronúncia, desclassificação, e né, eu falava, quando é que eu vou, de fato, estrear no Tribunal do Júri? E esse júri ficou marcado para mim, porque o Dr. Borba, ele sustentou a condenação do policial, e eu vim, né, assim, muito bem preparado para, né, O seu primeiro plenário foi com seu ídolo. Vamos dizer assim, eu já tinha feito um no Guarujá antes. Tá. A estreia foi no Guarujá, inclusive na comarca onde que eu fiz estágio. Tá. Comecei lá. Mas o primeiro júri eu nunca esqueço, né? O primeiro júri com o Borba em si. Até porque quando ele fala, Vossa Excelência me permite uma parte, aquilo ali é um raio caindo na coluna cervical de qualquer advogado no Tribunal do Júri. E que eu te falo, quem está preparado para quem é realmente fora de um contexto de qualquer eixo, está preparado para qualquer tipo de coisa. Mas a grandeza, não porque foi comigo, longe disso, mas a grandeza dele é tirar a réplica e pedir absolvição. Isso aconteceu. Né? Então ficou marcado para mim. Outro dia, ano passado, teve uma palestra dele que eu fui, e sempre uma grande amizade, né? Você tem uma amizade com quem você tanto admira. Sim, claro. E falava para ele desse caso, ele já nem lembrava mais, né? 3.000 júris? Mas que para mim tá muito vivo ainda na minha... Se você falar assim, como é que foi teu júri número 50, teu júri número 80, 100, 120, não me recordo. Claro. Sim, já tive situações de estar andando na rua, encontrar, olha, doutor, tal, e sabe quando você parece que você não sabe quem é? Mas aí, conversando, você vai lembrando, tendo aqueles lampejos e acaba se recordando do fato em si. Mas se for para reconhecer as pessoas, teria passado eu reto. Sim. Não por uma questão de falta de educação, longe disso. Sim. Mas por não se lembrar mesmo. Claro, né? Até pela quantidade de plenários. Eles ficam marcados, né? E, bom... Você, Mário, é conhecido como um profissional, assim, de um conhecimento técnico muito acima da média. E há pouco tempo atrás aconteceu uma situação muito interessante no Fórum de Guarulhos. E que o plenário iria ser feito numa situação totalmente equivocada e que, com certeza, aí iria prejudicar demais o réu. E você acabou saindo em todas as mídias aí,
uma das vezes, né, em que você saiu nas mídias e tal, mas conta um pouquinho, isso é importante para que o jovem advogado e fazendo direito, o intuito do nosso podcast é isso mesmo, né? É orientar, é que o jovem advogado se espelhe em cada convidado aqui e perceba que é possível fazer direito mesmo. Então, essa sua passagem, eu acho que ela é formidável para quem está começando, porque muitas vezes o advogado, ele teme o juiz, né? E assim, o advogado ele tem que ter o respeito pelo juiz, o respeito pelo promotor, como ambos têm que ter, quer dizer, ali os três têm que se respeitar mutuamente e não existe hierarquia entre nenhum deles. Então conta essa situação porque eu sei que alguns advogados anteriormente fizeram júri numa situação totalmente desfavorável, mas quando você esteve lá, você colocou a casa em ordem. Então conta essa passagem pra gente. Eu acho que tudo que nós fazemos e que conta, de fato, como uma contribuição, é uma experiência, uma missão de vida. Veja, Jesus, eu fui chamado, fui agraciado também por outros advogados que me convidaram gentilmente para eu participar na banca de defesa. E quando eu estava chegando no fórum, já estava o telefone, o WhatsApp, aquele negócio todo. Olha, o juiz quer fazer o júri Deixa eu só ser deselegante com você, Maria, fazer uma pequena correção, viu? Não é que os advogados convidam o Dr. Mário Badures. É que assim, os advogados normalmente solicitam que o Dr. Mário Badures participe das sustentações no tribunal e que normalmente são sempre direcionados pelo Dr. Mário Badures, né? Talvez os amigos me chamem por um critério que eu sempre falo, não de ser melhor, eu não acredito em nada disso. Está melhor preparado, talvez, mas pelos anos de profissão, pela janela, pela idade, né, por estar experimentado no campo de batalha durante tanto tempo. Então, por ser um espartano, né? Por ser um espartano. A experiência faz com que você, de fato, acabe sendo chamado para esse tipo de batalha. E eu jamais poderia me furtar, independentemente de qualquer situação, né, de qualquer amigo meu, advogado, pessoas que me conhecem, que não conhecem, falar assim, olha, eu exijo tanto, quero tanto. Acho que não tem disso. Acho que a contribuição é você somar. Somar, simples assim. Então, todas as vezes que me chamam, e é possível, eu faço questão de dar o meu melhor, de fazer, assim, como se fosse o caso top do escritório, né? Como se aquele caso ali fosse, de fato, né, o número 1, e fazer as coisas acontecerem. Até porque eu cheguei lá, estava todo mundo, né, naquela questão toda, com o juiz de direito, com todo o respeito, sem nenhum tipo de questão aqui pessoal. É questão de fato, né, que nós estamos colocando para o jovem advogado entender. Nunca existe uma questão da gente falar do próximo, da pessoa em si, e sim das posturas e os entendimentos, que daí é a nossa obrigação também, contrastar e, de fato, enfrentar de uma maneira ferrenha. A partir do momento que a gente age dentro da legalidade, não há temor ao quem quer que seja. Como bem disse, não existe hierarquia, não existe subordinação. Aliás, eu sou um ser temente ao meu Criador e aos meus pais. Claro. Né? Além disso, eu tenho um menininho de 4 anos de idade que tem meu sobrenome. Só. O restante, a gente vai para esse tipo de embate e não sabe como é que vai terminar, mas a gente sabe qual que é a postura que a gente tem que ter. Claro. Então, quando um juiz de direito resolve transformar a sessão plenária numa audiência, na sala própria ali de audiência de um fórum, fazendo com que todos os jurados ficassem ali enfileirados, um do lado do outro. Nós estamos em 4 advogados, só um poderia acompanhar. Só uma coisinha, Mário, explica para quem é um jovem advogado ou não está na área, qual que é a diferença, porque assim, existe uma diferença da audiência no plenário
E a grande parte dos advogados, principalmente os jovens advogados, estão acostumados com a audiência na sala de audiência comum e que é muito diferente, né? Sim. Então explica isso para o pessoal entender, quem não é do direito principalmente, e entender que é absolutamente diferente. O rito do tribunal do júri, ele é bifásico. Existe doutrinadores que falam que é trifásico, incluindo lá o plenário. Eu, particularmente, acredito que sejam 2 fases. Então, a fase de admissibilidade, já que a nossa Constituição Federal diz que o tribunal do júri é o competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, essa fase que antecipa essa decisão que manda o réu para ser julgado pelos seus pares, ela é uma fase de admissibilidade. Então isso é feito dentro de um fórum, de uma sala de audiência comum, normal. Vai ser, quando os crimes são tentados, óbvio, vai ser ouvida a vítima, testemunhas de acusação, defesa, peritos, assistentes, etc., interrogatório, junto com as provas materiais, vai se verificar se existe indícios suficientes de autoria e materialidade. Havendo isso, decisão de pronúncia, o réu tem que ser julgado pela sociedade. Isso ocorre numa sala de audiência. O tribunal do júri, que é algo sagrado, aliás, é algo democrático, vamos dizer assim, na essência da palavra, até onde permitem, na verdade, ele já é feito num plenário. Por quê? Porque a porta é aberta para o povo. O tribunal do júri é completamente transparente. É o povo julgando o povo. E até o local onde as pessoas participam, né? E com toda uma ritualística que é obrigatória. Sim. O princípio da publicidade. São questões constitucionais que não podem ser superadas. Claro. Né? Então, muito menos assim, questões afetas ao próprio réu. Então, imagina só, como que eu, naquela condição, naquele caso específico de um advogado mais experiente, só que ali outros advogados mais novos, mais brilhantes também, e que, assim, eu ao desempenhar minha função, eu necessitaria de estar ali em conluio com eles, evidentemente. De estar em contato com eles. Claro. Mas principalmente pelo réu. Sim. Que, naquela dinâmica, não estaria presente no julgamento. Ele estaria no fórum e estaria acompanhando online com os demais advogados. Mas, assim, desculpa falar o termo. Uma aberração jurídica, né? Bizarrice. Eu acho que, assim, foi um pouquinho, não quero ser deselegante, foi um pouquinho a mais. Mas você não permitiu, né? Não permitimos, não. Imaginei de que o juiz, se fosse necessário abandonar a causa, aliás, seria, acho que, a primeira vez na minha carreira, depois de muitos bons plenários, de que teria que, de fato, abandonar o plenário, principalmente não só pela arbitrariedade e por não ter como defender o réu daquela maneira. Perfeito. E aí eu imaginava até multa de abandono processual, aquelas questões todas, e no final das contas, nesse cabo de força, vamos dizer assim, o juiz ele acabou cedendo, redesignou o plenário para que o réu fosse julgado como diz de fato a nossa legislação. É tão difícil cumprir a lei no nosso país, né? E os outros júris passaram a serem feitos, me parece que no Tribunal Federal, né? Isso. No júri do Tribunal Federal. Graças a essa nossa intervenção, os próximos eles acabaram sendo realizados na Justiça Federal. Mas tiveram outros que nos antecederam, acho que uns 2 ou 3, que acabaram sendo realizados nesse formato, ao meu ver, completamente, assim, ilegal, vamos dizer assim. O que eu acho bacana, e eu acho legal a gente deixar claro para o jovem advogado, é que o advogado, ele deve se posicionar. Né? Ele deve se posicionar porque ele está na defesa de uma pessoa. Não é? Então ele não pode ter esse medo, ele não pode ter o receio de se posicionar, ele tem que se posicionar, ele tem que exigir o respeito que a profissão merece e que o cliente dele merece. Né? E esse seu posicionamento, que acabou indo para a mídia e acabou mudando a forma como estava sendo feito o tribunal do júri lá, foi um paradigma ali, mas que serve como exemplo para o novo profissional. Olha, assim está errado. O réu ele vai ser muito prejudicado e eu não vou aceitar essa situação.
Mas você sabe, Jesus, que assim, se nós pensarmos lá atrás, nos primórdios, ali quando a gente sai ali daquela questão do que a gente tanto estuda, difícil às vezes entender do justnaturalismo. Né? A gente sai dessa questão e vai de fato para o positivismo. O filósofo Kant já falava isso, que o homem ele tem um fim em si próprio. Sim, Ou seja, ele tem que ser tratado como sujeito de direitos, sim. não como um mero objeto. Incrível que hoje, em 2023, o que a gente mais assiste, pasme-se, é essa supressão de valores, muitas questões assim que são travestidas com um ar democrático que não existem. Sim, perfeito. Né? E assim, mas outras inusitadas chegam a ser cômicas como essa, né? Fazer um júri numa sala de audiência. E com o Ministério Público aplaudindo, o que é pior. Sim. O fiscal da lei O aplaudindo. fiscal da lei aplaudindo. É assim, aí é digno de você se lamentar. Gente, eu quero lembrar aqui que o nosso podcast tem o patrocínio do Grupo Pérez Condomínios. Se você precisa de uma administradora de condomínios, se você precisa mudar a administradora de condomínios, entre em contato 2292-2468, fala com a Adriana, fala com o Ricardo e você vai ser muito bem atendido. E me diz uma coisa, Mário, o tempo passa tão rápido e eu não gostaria de deixar passar aí uma situação. Qual foi o seu júri? Qual foi o que mais te marcou? Eu tive, ao longo da minha carreira, casos bem emblemáticos. Casos assim que, no início de tudo, muitas vezes a gente fica um pouco sem saber como é que vai ser delineado, desenhado. Eu sou um advogado que atua muito na acusação também. Então, já tive casos assim, patrocinar os interesses da vítima no plenário, num caso grotesco, que se deu em São Vicente, uma tragédia, né? E a gente está tão rodeado delas, né? A vida não está, assim, o bem jurídico tutelado vida, parece que nessa sociedade doentia que nós vivemos não tem muito valor. E eu peguei um caso, atuando como assistente da acusação, onde que o réu tinha matado a companheira e as duas crianças dela. Crianças. Foram mortas a facadas. E não satisfeito, ele ainda ficou uma semana na casa com os cadáveres, consumindo cocaína. Ela vendia roupas, né? Então ele se passava para as compradoras, para as clientes, né? Olha, meu marido está indo aí buscar o dinheiro. Na verdade, a vítima estava morta e era ele no telefone. Daí ele ia lá, pegava a moto, ia lá, buscava o dinheiro, droga, e nesse ciclo durante uma semana. Esse foi um caso marcante. Teve um outro caso em São Vicente também, que uma menina foi morta dentro de casa, né, asfixiada. E esse júri também ficou muito marcado, porque, sem dúvida nenhuma, 0,01 de dúvida a respeito da autoria. O réu, ele foi absolvido no primeiro júri. Perfeito. Então, e você aí estava atuando na acusação ou na defesa? Não, nessa época não estava normal. Mas o Ministério Público recorre, o tribunal percebe que aquela decisão dos jurados foi manifestamente contra a prova dos autos, determina um novo julgamento. E aí eu sou procurado para atuar na assistência da acusação. E aí sim o réu foi de fato condenado, inclusive com uma pena exemplar, que não traz nenhum tipo de alento para a irmã, que é a única familiar viva da vítima. Tá. Uma menina de 15 anos, lindíssima, e flor da vida, sabe, e covardemente, de uma maneira brutal, assassinada dentro do seu próprio quarto. Um caso assim, porque o réu, né, na verdade, o assassino, sim, que já transitou em julgado, ele, na verdade, era vizinho de porta dela. E ele adentra, ele sabe como é que faz, então ele, um bloco
elementos vazados, ele consegue acessar uma laje, ela morava no primeiro andar, ele pula para dentro da casa dela, pela área de serviço, que não tinha grade, e acontece isso. Uma tragédia muito grande. E vê que interessante, porque assim, você é conhecidíssimo pelas defesas no tribunal do júri, né? Mas é interessante para as pessoas saberem, né? Que quer dizer, você atua na acusação e os 2 casos mais emblemáticos para você atua na acusação. Eu citei esses 2 casos porque são casos assim que marcaram, mas inúmeros outros pela defesa, casos polêmicos, casos de repercussão, casos assim, assim, você lutar contra a opinião pública é muito grande. Eu teve um caso assim, eu cansei de receber ameaças, mas teve um caso específico na defesa de um modelo que era acusado de ter matado um grafiteiro em São Vicente, que até a minha mãe, o Facebook da minha mãe foi ameaçada. Né? Eu acho que eles imaginavam que eu ia dar um passo para trás, algo que nunca aconteceu, muito pelo contrário. E você lutar contra a opinião pública é muito grande. A mídia exerce um papel devastador, né? Olha, inimaginável. Né? E isso é óbvio que vai arraigando dentro da sociedade, e os jurados, ninguém sabe quem que vai ser, né? Não imaginam. Então, essas batalhas jurídicas, elas demoram alguns anos para acontecer. Sim. Não é algo assim tão rápido, né? Para o pessoal, o público que não é da área entender. Então, na verdade, hoje, a pessoa que está assistindo um jornal, vendo um WhatsApp da vida, um telefone, enfim, amanhã ou depois pode ser que ele que seja o julgador da ele causa. Que tá, e às vezes ele pode estar sentado no banco dos réus, né? O banco dos réus, vamos dizer assim, que é o único que a gente nunca pode falar que alguém não possa sentar. Né? Então, eu tenho comigo assim, Jesus, o preâmbulo da nossa Constituição Federal está dizendo, aqueles dizeres, está escrito assim, sobre a proteção de Deus. O mandamento mor, vamos dizer assim, os 10 mandamentos, o 6º é não matarás. É disso que se trata o Tribunal do Júri. Sim. É disso que se trata o Tribunal do Júri. Muitas das, e olha como que as coisas são deturpadas, né? Existem casos onde que as pessoas que estão ali a serem julgadas, frente, né, ao poderio estatal, sem as mínimas condições, até mesmo que está escrito na lei. Sim. Está lá no artigo 5º, no inciso 38, que sob a disposição do Tribunal do Júri, inciso 1, plenitude de defesa, sem condições de exercer a sua própria defesa. Sim. Quer seja autodefesa, quer seja defesa técnica. E isso foi ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Então, todos os casos que eu entro, quer seja na acusação ou quer seja na defesa, e é lógico que defesa muito mais que a acusação, eu tenho que me pautar principalmente pela legalidade. E fazer cumprir o que está escrito na lei. Sim. Hoje em dia já não existe mais espaço, né? Porque quando a gente fala dos rábulas, daqueles advogados que, olha, ele conseguiu entrar na cabeça do jurado de falar que o gatinho era um Rottweiler. Não existe mais isso. Sim, sim. Hoje, em 2023, isso está completamente fora de cena. O Tribunal do Júri é marcado pelos advogados que tem que mostrar para os jurados o que está escrito na lei. Sim. E o entendimento concessa vênia ministerial da acusação como parte, sempre de uma maneira completamente divorciada, principalmente da Constituição Federal. Falo sempre, Jesus, sempre. Nós, advogados, somos os únicos responsáveis por fazer uma conciliação entre o Poder Judiciário e a Constituição Federal. É um absurdo isso, às vezes pode até soar, opa, pera, o que esse cara está falando? Sim. Mas é uma grande verdade. Sim. E nós temos que mostrar para os jurados, falar assim, olha, está escrito aqui isso aqui na lei. Olha, provas são essas. A que o Ministério Público está se apoiando, na verdade, a legislação não permite. Ele tem que ser julgado conforme a lei, porque aqui não é uma casa de favores, o Tribunal do Júri não é um lugar de justiçaria, os jurados não são justiceiros, isso é um templo de justiça.
Perfeito. E quando se fala de justiça, tá algo assim inimaginável. Que a lei tem que ser cumprida. A lei tem que ser corretamente aplicada. Aliás, é o nosso juramento. Sim. É isso que nos move. Sim. E quantas vezes eu pedi condenação dos meus clientes? Quantas e quantas triviais. Trivial isso aconteceu. Então, o advogado, acima de tudo, ele tem que, hoje, tem que ter um agir estratégico. O tribunal do júri não comporta amadores, não comporta nenhuma situação de que o advogado possa se colocar de uma maneira vacilante. A postura, até mesmo de uma linguagem não verbal, ela conta muito. Já vou dizer assim, ganhei júris na saudação. Outro dia nós estávamos recordando, acho que você estava lá no mesmo dia, com outro advogado amigo nosso, contou que eu estava defendendo também um agente penitenciário que tinha matado no contexto de legítima defesa um traficante. Foi. E na saudação eu li 80 e poucos agentes penitenciários que foram mortos em combate, inclusive um dos meus grandes amigos, infelizmente vítima de um, fuzilado pelo crime organizado. E aquilo me marcou muito. E quando eu fui para aquele júri, eu me lembrei dele, e o nome dele está sempre presente nas minhas orações, mas o nome dele estava lá como o último da fila, como a vítima daqueles que tombaram no exercício da sua função. E eu não aguentei. E eu lembro que eu me emocionei. Na saudação, os jurados já choraram juntos. Sim. E aí é onde que criou-se, o Badures ganhou o júri na saudação e tal. Isso conta muito. Claro. Isso conta muito. Mas principalmente quando você leva de acordo com a construção, principalmente da prova no plenário, você leva a credibilidade, você faz com que você seja respeitado, exigindo isso dos demais personagens. Já entrei em debates assim, acirrados com o juiz, que quer ser, em pleno 2023, protagonista de prova, gestor de prova. Não é isso que está escrito na nossa legislação. Sim. Então, acho que os novos advogados, não precisa ser novo na profissão. Ser novo não quer dizer que está ali. Claro. Muito pelo contrário, acho que todos nós passamos todos os dias por uma auto-reciclagem. Mas o advogado, ele tem que ser, de fato, o cumpridor da lei. E tem que fazer a lei ser aplicada. Porque o Ministério Público é muito simples, Jesus. Hoje é assim, eles ignoram o artigo 18, que fala da questão do dolo, dolo, crime doloso culposo, esquecem isso, é como se fosse uma teoria da imputação objetiva. Sim. Existem certos artigos que não existem no Código Penal deles, por exemplo, desistência voluntária, todas aquelas questões excludentes... Eles simplesmente ignoram, Excludentes de licitude, excludentes de culpabilidade. Quer ver um xingamento para eles? Inexigibilidade de conduta diversa. Parece que você está falando... Que não existe. O diálogo com o juiz fala japonês, o promotor está falando alemão e você está falando mandarim. Assim, e aí você tem que conciliar tudo isso no tribunal, mas ali e mostrar isso para os jurados. Exatamente. Onde que está a questão toda é você abstrair isso e mostrar pro leigo. Sim. Olha, essa aqui é a verdade. O advogado é o único que sabe a verdade. O único juiz da causa que sabe o que de fato aconteceu. Diferente, eu sempre falo isso com muito respeito, os promotores de justiça assumem como a verdade universal aquilo que já foi julgado 500 vezes antes de ir para a própria delegacia. Sim. E eles levam aquilo com uma carga como se realmente ali, nossa, é uma perfeição. E para você quebrar isso, aparentemente, se inverte uma lógica de que, o que diz a nossa lei? Princípio da presunção de inocência. Ou de não culpabilidade. Sim, sim. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Pelo menos ainda que ainda exista, principalmente no Tribunal do Júri, a execução provisória da pena, mas todo mundo tem que ser legalmente presumido inocente até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Perfeito. Aliás, eu sou partidário disso. O juiz, antes de começar os debates, já devia ler esse artigo para os jurados entenderem.
Aliás, isso que está inclusive nos pactos internacionais de direitos humanos. Isso é bom para a defesa e para a acusação. Sim. Tá? Então, a grande verdade é que se a defesa não se colocar a provar que o réu é inocente, ele vai ser condenado. Olha o quanto difícil está isso hoje. Aí ó, eu quero até te colocar, Mário, você veja, o papo é tão bom, é tão gostoso, que nós já demos o nosso horário aqui. Nós nem percebi. E aí o que eu quero colocar para você é o seguinte, primeiro, eu quero um compromisso seu, da gente voltar aqui e a gente continuar essa aula que você está dando. Não, é um prazer para mim. Eu quero te falar uma coisa. Eu gostaria que você falasse rapidinho dessa mentoria que você fez e você vai tornar a fazer. Só explicar um pouquinho pro pessoal do direito. O Mário, ele fez uma mentoria com um caso real, pegou jovens advogados, explicou um caso real antes de ir para o júri, um júri inclusive que ganhou, e você vai tornar a fazer isso? Como que isso vai ser aberto para o público? Isso é legal você tocar nesse assunto, Jesus, porque faz parte dessa construção justamente de você acrescentar algo. Você pegar um advogado que já tem alguns anos de rodagem, mas quer, de fato, fazer a diferença no tribunal do júri, ou um novo advogado que entra muito ferrenho no plenário popular. E aí sim você sentar na mesa e falar assim, olha, tá aqui o processo. Mas antes disso, antes do julgamento no plenário, existe uma grande preparação. Existe uma grande preparação desde quando você pega o caso, quer seja lá no auto de prisão em flagrante ou no boletim de ocorrência de autoria desconhecida, ao que tudo que se passa para chegar no plenário. Então, assim, muitas vezes você é chamado só para o plenário, muitas vezes você assume na audiência. Quando você assume no começo, opa, peraí, você é que vai ditar você vai direcionar a defesa, né? Lógico, porque você sabe ou tem uma noção do que aconteceu. Sim. Né? E hoje você pode sempre falar ainda na questão da investigação em si, leia-se inquérito policial, ou até mesmo os atos de investigação defensiva, que está lá no 188 do Conselho Federal. Exatamente. Então, hoje você tem instrumentos para lidar com isso, né? A contento, em alto nível, né? Então, quando a gente fala de uma preparação para o tribunal do júri, significa sentar na mesa com todo mundo que se fizer presente, os amigos que me dão essa alegria sempre, essa honra, e de falar, olha pessoal, o caso a ser submetido em julgamento é esse daqui. Vamos nos ater ao fato. Vamos pegar esse mapa e vamos reduzir ao nosso território, onde que nós vamos combater. Sim. E você tem que saber ler o que o seu adversário vai, de fato... É um jogo de xadrez, atuar. Né? Sim. Não necessariamente... Se você atua de uma maneira estratégica, o Ministério Público ele vai conseguir entender qual que vai ser a sua postura no plenário do júri. Nós já chegamos, né, a alterar a tese de defesa um dia antes, no caso que eu assumi para fazer o plenário, mudamos a tese um dia antes do plenário. E por incrível que pareça, estava eu e o nosso amado, querido Neto Atui, um gigante. Que participou também aqui já do nosso podcast. Gigante, diferenciado. Não só na questão da amizade que todos nós temos. Sim, mas um profissional. Mas o quanto, né, é um ser assim, né, fora também do normal. E ali naquele caso, eu e Neto mudamos a questão para que, aliás, um caso muito grotesco, que ainda está em julgamento, tem que ter um certo cuidado, porque não está transitado em julgado ainda, mas vou aqui falar em breves palavras. O réu disparou uma arma de fogo que acertou a cabeça da namorada, ele estava de pé, ela estava sentada no banco, num ponto de ônibus, com o filho, com a criança, né, no colo. Ela, de fato, tomou um disparo de arma de fogo. Naquele contexto de que a prova ali era de que ele não aceitava o término do relacionamento, aquelas questões todas, e com testemunhas presenciais. E ele dá alguns 2, 3, 4 passos e também efetua um disparo contra a própria cabeça.
Conclusão, nem a vítima e nem ele foram a óbito. Graças a Deus, ambos, principalmente com a criança, sobreviveram. Eles foram juntos para o plenário. Como que, assim, um dia antes do plenário, né, o advogado me mostra o processo, eu e Neto numa chamada de vídeo, e Neto, olha, é o seguinte, tem uma prova técnica aqui que muda todo o contexto. E de fato era um laudo de uma arma, que a arma não estava em perfeitas condições de uso, e aí onde que nós nos debruçamos a mudar a questão toda, que de fato teria sido um disparo acidental, um homicídio culposo. Perfeito. Que na verdade não admite tentativa. Sim. Mas o disparo teria sido acidental. Quando nós vamos para essa, olha como é que funciona a construção, pelo menos nesse caso específico. Olha, o disparo foi acidental, ele não tinha dolo. E aí, isso corroeu a tese do Ministério Público, que teria sido, de fato, doloso, qualificado. Sim. E os jurados, ao julgar a causa, ficou empatado 3-3, e aí 4 para... absolvição. Não, pra na condenação. Questão do disparo acidental. Tá. Não. E aí foi pro quarto quesito. O jurado absolve o réu. Só que frente a essa força que nós fizemos, né, e aí é onde que está a grande simbiose, onde que você, na vida, você cria parceiros, e principalmente no tribunal do júri, o advogado nunca pode ir sozinho, né? Sim. Então, para mim é sempre uma honra, uma alegria quando eu estou ao lado do Neto. O Neto, ele foi, assim, de uma maneira brilhante ao defender a clemência. E como é difícil defender a clemência no tribunal do júri. Sim, sim. E, de fato, os jurados absolveram o réu. De fato, os jurados absolveram o réu. E foi, inclusive, um precedente que inexistente naquela comarca, né? Sim. Então, veja só o poder de transformação que nós temos, né? De fato, e aí eu te volto, né, no link que nós fizemos para essa explicação, da questão da preparação do plenário. Que demanda muito estudo, demanda muito conhecimento. O tribunal do júri é uma verdadeira vitrine. E hoje sempre tem um ao vivo, sempre tem um telefone e tal. Então, se o advogado dá uma mancada, ele vai para a mídia. Ele vai. Isso aí acabou, desmoralizou a carreira da pessoa. Mas também quando ele vai muito bem, ele se torna... Sim, referência. Né, como você se tornou uma referência do tribunal do júri, né? Posso te dizer que isso também é muito... parcial, gentil e... Não sou, não. Deixa eu te falar uma coisa pra gente encerrar, Mário. E assim, eu quero você de novo com a mentoria, pra gente conversar sobre a mentoria e aí sobre questões técnicas, que aí a gente vai ter... Esse bate-papo foi um bate-papo para conhecer, para quem não conhece, para o jovem advogado que não conhece, o Dr. Mário Badures é uma referência no Tribunal do Júri. E eu vou querer você a gente conversando sobre as questões técnicas. Mas eu vou te dar um livro de presente, mas eu gostaria que você falasse para o jovem advogado que quer atuar no Tribunal do Júri, que quer ser uma referência, como você se tornou uma referência no Tribunal do Júri, como um advogado jovem ainda, né, apesar de já 20 e poucos anos de carreira, porque os tribunos normalmente são pessoas já com bastante idade, você com essa pouca idade já tão reconhecido. Indica um livro para quem está começando no Tribunal do Júri, assim, olha, esse não pode faltar. Bom, tem que ter um certo cuidado, né? Porque quem está começando no júri, muito provavelmente, vai sair em busca de autores que são desembargadores, juízes, promotores, procuradores, mas poucos advogados acabam buscando doutrinas, de fato, de advogados. Então, existem alguns livros que são assim, que são fundamentais. Um deles é A Defesa Tem a Palavra, do Evandro Lins e Silva. Esse é clássico, advogado, né? Esse é clássico, dos clássicos, né? Ministro do STF, sim, brilhante, né? Agora, tem do Trojan, alguns falam assim, santista, inclusive, A Beca Surrada. Eu tive assim, uma sorte enorme, se é que isso existe, né? Um acaso,
É de ter achado um exemplar num sebo aqui em São Paulo. Olha. Sem nada, a beca surrada. Esse é muito, muito interessante. Agora, eu particularmente, do ponto de vista técnico, não que eu concorde 100% com isso ali, aliás, acho que isso é impossível ser unânime em relação a tudo que é feito, tudo que ali é esposado, mas sempre que vai muito ali além do normal, do básico, que em muitos livros você encontra sempre o 1 mais 1 igual a 2. Existe um livro chamado Tribunal do Júri, Teoria e Prática, de um promotor de justiça, Dr. Valfredo Cunha Campos. Esse é fundamental para quem Tá iniciando. Iniciando e para quem está com os anos de rodagem. Todos os júris que eu vou, eu levo o livro do Valfredo. Então, assim, ele é indispensável. Indispensável. Assim como também os livros de provas. O tribuno, na verdade, o advogado que atua no júri, ele tem que saber tudo. Filosofia, conhecimentos gerais. Tem que saber como que a sociedade é, como que é a realidade na rua. Mário, vou te dar esse livro de presente. Filosofia e Direito, Ser e Preposição. Que legal. É um livro que foi coordenado pelo Dr. Oney Queiroz Assis. É assim, é uma referência na filosofia do direito. Ele foi produzido pelo Grupo de Estudos Avançados do Instituto dos Advogados da Zona Leste da cidade de São Paulo, da qual eu tive a felicidade de ter sido o primeiro presidente, e hoje ele é presidido pela doutora Márcia, que fez um trabalho fantástico, está fazendo um trabalho fantástico. Receba de presente, vai para a sua coleção, que você use ele aí, que faça muito bom uso, e eu tenho certeza que você vai se deliciar, porque eu sei que a sua biblioteca é enorme, e eu tenho certeza que você vai se deliciar com ele. Fico muito lisonjeado, né, por receber esse livro, essa maravilhosa doutrina, filosofia e direito. O livro Um Ser e Proposição. Inclusive, né, da mão de quem o desenhou, quem o criou. Muito obrigado, doutor Jesus, meu amigo Jesus. Com certeza isso aqui vai brilhantar ainda mais, não só a biblioteca do escritório, mas vai fazer parte de construção de justiça no Tribunal do Júri. Muito obrigado. Mário, uma felicidade enorme. Obrigado e te espero aqui de novo. Conte comigo, eu estarei aqui sempre que for chamado, né? É uma honra ter participado e conte sempre comigo, sempre. Gente, chegou ao fim, Fazendo Direito, o podcast para quem ama o direito, para quem estuda o direito, e agradeço a todos vocês aí, agradeço a todos que assistiram, em especial esse meu grande amigo, Dr. Mário Badures, e até a próxima.